Olá, que bom que você está aqui com o programa Independente novamente. Como você sabe, a gente fala sobre dependência química e também outros tipos de dependência. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre depressão. E para falar sobre isso conosco, o Yuri Capelato, ele é psicólogo e entende muito desse assunto, né, Yuri, de tantos outros. Né? A depressão, ela também é um tipo de dependência, a pessoa pode ficar dependente da depressão. Mas ele é especialista, ele que vai contar pra gente. Yuri, eu estava lendo esses dias que a Organização Mundial da Saúde diz que 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de dependência. É isso mesmo? Esse número está aumentando? Por que tem tanta gente que sofre com esse mal? Pois é, primeiro olá a todos, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E realmente, depressão hoje é um transtorno que tem um número muito grande realmente de pessoas que estão acometidas por ele. E a gente acredita que parte é por causa da genética, porque a gente sabe que muitas das pessoas que desenvolvem depressão, eles têm um componente genético, você vê outras pessoas na família que também têm. Em parte por muitos outros fatores. A depressão é um transtorno multifatorial. Vários fatores podem levar a pessoa a vivenciar uma depressão. E a gente percebe que hoje existe uma dificuldade da sociedade em lidar com os sentimentos, com as dores e buscar até ajuda para isso. E isso pode levar a um transtorno depressivo. Então, pessoas que estão em sofrimento, que é normal pela vida, mas que por não saber lidar com isso, vai tendo uma escalada até uma hora que a pessoa acaba caindo numa depressão. Então hoje a gente tem esse número alarmante. E me preocupa porque existe muito preconceito em relação da sociedade em geral, e não é só no nosso país, mas em todos os países, em relação aos transtornos psiquiátricos. As pessoas não levam em conta um transtorno psiquiátrico. Em relação a outros transtornos, todo mundo considera. Ninguém questiona se você vai no oftalmologista e ele diz que você tem miopia ou hipermetropia e precisa usar óculos. Todo mundo aceita. Mas se você fala que alguém tem depressão, ou tem transtorno bipolar, ou tem um transtorno de déficit de atenção, muita gente questiona, acha que isso é falta de vontade, que é só a pessoa tentar fazer um esforço e ir. Mas ninguém pega um cadeirante e põe de pé e fala, faça um esforço que você vai andar. E se eu soltar ele vai cair no chão. Sim. E ninguém tira o óculos de uma pessoa e faz, faça um esforço que você vai conseguir enxergar. Agora, quando é em relação a um transtorno psiquiátrico, as pessoas já não levam isso. Não, é frescura que a pessoa não sai da cama. Isso é falta de cinta. Acaba sendo um preconceito mesmo. Exatamente, né? Existe uma coisa que hoje até se fala em psicofobia, que é esse preconceito em relação aos transtornos psicológicos e psiquiátricos. Apesar de que existem milhões de estudos no mundo mostrando que eles existem. O que falta hoje, eu acho que é uma falta de informação e conhecimento das pessoas, para a gente diferenciar o que é uma tristeza, que faz parte da vida, e o que é uma depressão. Então, não é porque todo mundo que está passando por um momento de tristeza, um momento de não estar se sentindo bem, que está depressivo, porque isso faz parte da nossa vida. A depressão é algo que a pessoa passa por 2 semanas, mas geralmente é muito mais, são meses, anos, em que ela passa por uma tristeza extremamente profunda, praticamente o dia todo, onde ela tem uma dificuldade de sentir prazer nas coisas que faz. Então a depressão ela não é a tristeza, é quando a pessoa não consegue mais tirar prazer de nada que ela faz da vida, é muito pouco esse momento de prazer. E a gente consegue identificar isso, por exemplo, numa criança? Sim. Né? Porque se ela tem problema na visão, você leva no oftalmo e descobre. Agora, e a depressão? Você percebe isso quando ela é pequena ainda? Percebe. Na verdade é até importante a gente falar isso, porque todo mundo pensa em depressão e só pensa em adulto. E a depressão pode sim, apesar de que é mais comum na adolescência e na vida adulta, mas ela pode sim existir na infância. Desde uma criança que começa a sofrer muito bullying, começa a sofrer crítica até dos próprios pais, começa a ter baixa autoestima, porque a depressão está relacionada com a baixa autoestima, a pessoa perde a crença de que ela é capaz de superar aquele momento. E aí essa criança ela pode desenvolver depressão. E aí você vai perceber em alguns aspectos. Muitas vezes é uma criança que é extremamente obediente, muito quietinha. Então é aquele aluno que fica isolado, que fica extremamente calmo, que nem atrapalha a aula, então a professora acha uma graça, mas ele é extremamente quieto, não consegue fazer amizades. Essa história de que criança quieta então é doente é verdade. Por quê? Muitas vezes. Imagina que uma criança, quando ela revolta, principalmente quando tem 3, 5 anos, 7 anos, quando ela está brincando e está tendo um prazer, e eu preciso dar um limite, tirá-la do prazer, ela vai se frustrar. E essa frustração vai trazer um medo de que aquele prazer não aconteça mais. E a reação natural vai ser uma raiva. Seja desde uma coisa, mãe, deixa mais um pouco, por favor, que é um bom sinal, ou aquela criança que às vezes não sabe lidar com essa frustração e vai explodir, eu te odeio, eu acho a vida horrível.
ela está dando sinal pra gente que ela estava sentindo prazer. Quando a criança fica, tá bom, sem nem pedir mais um pouco, desliga a TV, tá bom, faz o quê? Tá bom, tá bom, tá bom, quietinha. É um sinal de que pode ser um sinal de que ela não está conseguindo tirar prazer das coisas. Então, um dos sinais de depressão na infância pode ser uma criança que é extremamente quieta. Não é que a criança obediente é ruim, mas é aquela que é obediente, mas que nem pede. Tipo, mãe, deixa mais um pouquinho. Isso é bom. E se você fala, não, filho, não dá. E ela, ai, tá bom. É uma criança normal. Se é uma criança que, de repente, filho, desliga, tá bom. Sem mais, sem menos. E para tudo, o tempo todo, e desde muito pequeno, com 2, 3, 4 anos, é um sinal que a gente tem que começar a investigar. Segunda coisa, muitas vezes a criança não relata tristezas. Às vezes esse momento de falta de prazer pode aparecer como uma irritabilidade. Então uma criança que se mantém irritável, mas não só pela frustração daquele momento, mas o tempo todo. Ela está irritada o tempo todo. Pode ser sinal de depressão, como pode ser sinal de outros transtornos, tá? A gente fala de um transtorno que é da desregulação do humor na infância, então que é uma criança que também explode o tempo todo, está irritada o tempo todo. Então são tipos diferentes de depressão. E muitas vezes acho que as crianças acabam nem falando para os pais, porque não sabem, né? O que eu vou falar, como eu vou falar, porque você reconhecer uma emoção é difícil, né, Yuri, quando você é pequeno? É difícil reconhecer, é difícil ela conseguir colocar em palavras o que é essa emoção, né? O que ela está sentindo. E mais do que isso, a criança falar muito de si, para ela é um pouco invasivo, porque o maior medo da criança é dela não ser aceita, se o outro não vai criticá-la, como que o outro vai lidar com ela em relação a isso. E aí, às vezes ela começa pedindo ajuda, agredindo. Então, quando a criança está lá na revolta, está agredindo, é o jeito dela pedir ajuda. E às vezes pode ser um sofrimento, pode ser essa depressão, percebe? Ou pode ser muitos outros fatores. Mas a gente tem que ficar de olho nisso. Se a gente for pensar na depressão, e a gente tem que pensar na infância, porque você consegue manter desde o nascimento até a vida adulta, o cuidado dos pais e da sociedade com essa criança pode evitar, por exemplo, esse número gigante de pessoas com depressão. Porque você pode fortalecer a autoestima de uma pessoa desde pequeno para que ela possa passar por problemas da vida sem cair em depressão. Quando é uma pessoa que teve abandono dos pais, uma pessoa que teve, ou os pais presentes, mas que são pais extremamente críticos, que em vez de cuidar e falar, filho, desculpa, não, começa, olha o que você faz, você nunca faz nada direito, você é horrível. A criança se sente mal, né? Ela acha que ela não é capaz de nada e... Isso, e aí eu vou destruindo a autoestima dela. Quando ela chega na adolescência, vida adulta, qualquer problema que ela passa, ela já acha que ela não vai ser capaz, que ela não vai suportar mais tanta dor, que ela nunca vai ser amada, percebe? Então, existem vários cuidados que a gente pode ter desde a infância para conseguir diminuir um pouco esse número. Nem sempre isso funciona, porque como eu falei, tem a parte genética. E aí, de repente, os casos mais genéticos precisam ser cuidados, porque os pais podem ter cuidado muito bem e mesmo assim a pessoa pode desenvolver depressão. Eu acho que quando é criança, o que você faz é produtivo, né? O que você consegue enxergar antes do tempo, de maneira preventiva, é bom, né? Yuri, o programa Independente também foi para as ruas, porque tem gente lá fora que quer fazer pergunta para você. Vamos assistir, vamos lá. Vamos ver a pergunta. Olá, meu nome é Ilana. A tendência à depressão é hereditária? É aquilo que a gente estava falando, né? Exatamente. Sim, em muitos casos é. Em muitos casos é possível, se a gente tem vários casos na família, do pai, da mãe, ou de um tio, do vô que tem depressão, a chance da pessoa também desenvolver é muito grande. E aí vale até ressaltar uma coisa aqui, que quando a pessoa já tem essa predisposição, já tem essa hereditariedade, essa genética que pode fazer com que ela desenvolva a depressão, a gente tem que ter cuidado em dobro com essa pessoa. Porque, por exemplo, o abuso de álcool aumenta a chance de desenvolver depressão. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se a pessoa tem depressão porque ela fez uso de droga ou porque ela está depressiva, ela acaba fazendo? O que vem antes? Os dois casos. Os dois. Existem os dois casos, tá? Existem aquelas pessoas que vão para o álcool, vão para as drogas, porque estão em sofrimento ou porque não aprenderam a lidar com o desprazer que a vida traz. Então as pessoas hoje vão para uma festa e eles têm que fazer o esquenta. Então eles vão para casa de alguém, enchem a cara para poder ir na festa. Por quê? Porque a festa traz desprazer. É uma festa que é prazer, mas também tem desprazer. O desprazer de repente ter uma música que eu não gosto muito. O desprazer de eu me sentir incomodado de como chegar numa menina ou no menino. Como paquerar, se eu vou ser paquerado, se eu vou dançar direito ou se eu não dançar direito.
Então, é tanta angústia que gera que eles precisam se anestesiar para ir na festa. Porque a sociedade não ensina a gente a lidar com angústia. A gente E tenta o mais criar... gostoso é você lidar com isso, né? na você verdade, isso é poder- vida. É. Essa busca da felicidade, as pessoas falam assim, a gente tem que buscar a felicidade. Não existe. Essa felicidade não existe. Existem momentos felizes. E todo momento feliz traz um desprazer. Você vai num cinema, você vai ter um momento de prazer de assistir um filme, mas você vai ter o desprazer da fila, o desprazer de esperar, do dinheiro que você vai gastar. Tudo na vida traz um prazer e um desprazer. Não existe nada que seja exclusivamente prazer. Nada, nada, nada. E só que a gente não aceita isso. A gente tenta botar prazer em tudo. Até no usar o cinto de segurança, a gente tenta transformar ele em prazer. E não é. As pessoas perguntam para mim, usar cinto de segurança é bom? Não. Ele é horrível, ele incomoda. Se você estiver apertado para ir no banheiro, é pior ainda. Ele é importante, ele salva vidas. Mas não é porque ele é importante que ele é bom. A gente suporta o cinto para salvar a vida, mas não gosta. Gostar, a gente gosta de encontrar amigos, a gente gosta de chegar no lugar que a gente quer ir, mas não gostar de um trânsito. A gente tem que suportar. Eu suporto os desprazeres de uma festa para poder aproveitar o que ela tem de bom. E aí, então, voltando nessa pergunta, se a pessoa já tem hereditariedade e aí já tem esse sofrimento, se ela for buscar as drogas ou álcool, a chance dela desenvolver um transtorno psiquiátrico como a depressão ou outros é muito maior. Então, a gente tem estudos, por exemplo, que falam que a maconha, o uso da maconha aumenta de 80% a 350% a chance de você desenvolver transtornos psiquiátricos, como depressão, bipolar, esquizofrenia. Então, se a pessoa já tem uma hereditariedade e ela começar a fazer uso de maconha, a chance dela desenvolver uma depressão é muito maior. A chance dela começar a beber numa festa com os amigos e desenvolver depressão é muito maior. O álcool ele já é um depressor do sistema nervoso. Ele causa uma euforia inicial, depois ele deprime. Sim. Então, tem pessoas que estão depressivas e buscam no álcool e as drogas um jeito de aplacar um pouco, se anestesiar e diminuir esse sofrimento, como tem as pessoas que, por estarem usando álcool e drogas, podem desenvolver uma depressão. Percebe? Podem desenvolver depressão ou durante o uso ou pela abstinência. E aí existe o transtorno depressivo por uso de substâncias. É importante você estar sempre atento, né, Yuri? Principalmente às suas emoções. Eu tenho uma pergunta importante para te fazer, mas antes disso, vamos aos nossos comerciais.